Olá, meus queridos. Vamos aqui hoje resolver, tá? As nossas atividades da semana passada, tá? Que se inicia na página 81, certo? Te deixei essa atividade e vamos corrigir ela hoje. Olha só, a tua primeira questão na página 81 te diz o seguinte: lembrando que uma volta completa corresponde a 360 graus. Lembra que na semana passada eu te falei isso, né? Uma volta completa corresponde a 360 graus. A quantos graus corresponde cada um dos seguintes ângulos? Então, olha só, você tem aqui, tá? E eu preciso saber cada um desses ângulos, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui corresponde a quantos graus? Tá? Você já tá vendo aqui que é 30, beleza. Mas, professora, como que eu sei? Ó, primeiro, vamos fazer uma linha ligando o centro da nossa circunferência a cada um desses pontinhos, tá? Vamos dividir ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos dividindo a circunferência em partes. Só que resta-me saber em quantas partes eu dividi. Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais. Então, eu dividi 12 partes iguais. Olha, bem aqui, ele já te diz o seguinte: uma volta completa corresponde a 360 graus. Essa volta todinha aqui corresponde a 360, tá? Se uma volta é igual a 360, e eu tenho aqui 360 graus dividido em 12 partes iguais, que é igual a 30 graus. Então, é assim que eu descubro, tá? E da mesma forma, você vai descobrir quanto mede cada um desses outros aqui, tá? Olha, se eu dividir em 12 partes iguais, tá? E aqui eu tenho, ó, vamos ligar aqui de novo. Eu tenho 1, 2, 3 partes, tá? 3 vezes 30, 90. E assim você vai fazer todas as outras. Observa que aqui ele tá dividido em muito mais do que apenas 12. Então, você vai dividir, tá? Você vai conferir em quantas partes aqui tá dividido e depois você vai dividir 360 pela quantidade de partes que foi dividido, tá bom? Prosseguindo, nós temos aqui do outro lado a segunda questão que te diz, aqui já é contigo, tá? Tu vai usar o transferidor, tá? Para descobrir. Você iria usar o transferidor, ó. Eu tenho aqui o meu transferidor e você ia pegar o seu transferidor aí em casa e medir. Olha, o zero sempre vai estar aqui, ó, tá? Sempre vai estar aqui. Então, quanto mede, tá? Então, você vai descobrir aqui, tá? Você vai apontar para o centro, tá? Do centro, aí segue adiante a linha aqui, ó. Vai dar aqui entre o 40 e o 30, então, 35 graus. A mesma coisa aqui, ó, tá? Aqui você pode tá aqui marcando aqui o centro, posiciona aqui o zero, e aí você continua aqui a reta, tá? Ó, continua aqui, que vai dar direto aqui no 110. E assim você vai fazer com o restante. Na questão 3, ele te pede para saber o seguinte: ele pede que, usando o transferidor, ele quer que você observe as figuras, né? Você tem os ângulos aqui, você tem um ângulo AOC, te lembra que o O, ele fica no meio, então, se ele fica no meio, eu ponho um chapeuzinho para saber que o ângulo, ó, o ângulo tá bem aqui no ponto O, tá? Eu tenho o ângulo BOC e tenho o ângulo AOB. Beleza, só que ele quer saber o seguinte na letra A. Usando o transferidor, meça os ângulos AOC e BOC. Então, vamos aqui o nosso transferidor, tá? Quando nós usamos o nosso transferidor, ó,
você acaba por descobrir que... Cadê aqui? É o ângulo AOC. O ângulo AOC, aqui, ó, 120, tá? 120 graus. O ângulo BOC tem aqui, tá? Ó, BOC, bem aqui, 70 graus, tá? 70 graus. Lá atrás do livro, na outra página que nós vamos virar agora, a letra B te pergunta o seguinte: se você sabe a medida de AOC, BOC, quanto mede AOB? É só você fazer o seguinte: 120 menos 70, que é igual a 50 graus. Pronto. Aí, aqui está a resolução, tá? 120 menos 70, que é igual a 50. Aqui, na quarta questão, ele já te pede o seguinte: nós vimos isso no ano passado, e ele quer saber o seguinte: quais as características de um ângulo reto? O ângulo reto mede 90 graus, essa é a característica de um ângulo reto. Qual a característica de um ângulo agudo? Um ângulo agudo, tá? É um ângulo que mede menos do que 90 graus. Pronto. Quinta questão, aí é com você e o seu transferidor. Ele quer que tu pegue aí o teu transferidor, tá? E meça aqui. Então, aqui você já tá vendo aqui a resposta, tá? A sexta questão te dizia o seguinte: a Torre de Pisa começou a ser construída em 1174 e foi projetada para abrigar o sino da capela da cidade de Pisa, na Itália. Quando 3 dos 8 andares estavam prontos, notou-se uma ligeira inclinação causada por um afundamento do terreno. O jeito foi erguer a torre inclinada mesmo, que terminou de ser construída em 1350. Atingindo 56 metros de altura. Sabendo que a torre inclina, em média, 0,008 graus por ano, quantos graus ela está inclinada hoje? Olha só, interessante. Eu quero saber, já que ela inclina 0,008 graus por ano, ou seja, a cada ano ela vai inclinando, tá? Olha só. Vamos fazer um cálculo, tá? Eu fiz um cálculozinho aqui, mas eu posso refazer ele com você, tá? Todo mundo junto aqui, para que você possa entender melhor o nosso cálculo. Presta atenção aí, olha só. Hoje nós estamos em 2020. Ela foi construída em 1174, então nós vamos aqui subtrair 2020 menos 1174, que é igual a 846, tá? Agora, você pega o resultado, que é 846, e multiplica pela quantidade de graus que ela inclina a cada ano, que o resultado vai ser 6,768. Só que aí você pode considerar somente 6,76, tá? Pode considerar só isso, pronto. Hoje, tá? Ela estaria inclinada a um grau de 6,76. Só que, olha, vamos a uma informação importante aqui. A torre, tá? Ela está presa por cabos de aço e ela não está inclinando mais, tá bom? Ela não inclina mais, certo? Entretanto, se ela ainda tivesse inclinando, tá? Se esse inclinamento ainda tivesse acontecido, essa inclinação, se ela ainda estivesse acontecendo, aí sim essa torre estaria hoje inclinada a um ângulo de 6,76
76 graus, mas ela não se inclina mais, justamente porque hoje já está presa ao cabos de aço. Ó, foco aqui agora, questão de número 7, vamos finalizar. Ele quer que você diga o seguinte, em fração, tá? Em fração, 60 graus em fração é igual a quanto? Lembra que eu falei para você que uma volta completa é igual, 360 graus é igual a uma volta completa, 90 graus é igual a 1/4 de volta, 180 graus é igual a 1/2, tá? Então, ele quer saber o seguinte, 60 graus é igual a quanto? Olha, é só você pegar o 360 graus, que é uma volta completa, e dividir por 60 graus, que é igual a 6. Ou seja, é a mesma coisa que você pegasse um círculo trigonométrico, né? Uma circunferência e dividisse em 6 partes. Então, 60 graus é o mesmo que 1/6. Ah, 45 graus é o mesmo que quanto? É só dividir 360 por 45, é igual a 8. Então, 45 graus é 1/8. 15 graus, 360 dividido por 15, que é igual a 24, então 1/24. E o 270, eu já te expliquei na aula passada, corresponde a 3/4 de volta, tá bom? Ó, mais adiante nós temos então aqui, a 8ª questão é totalmente contigo, tá bom? Porque você vai pegar o seu transferidor, tá bom? Aí ele te disse assim, ó, ele quer que você desenhe um ângulo de 13 graus. Então, tu vai aqui, marca aqui o centro, viu aqui? Marca o centro aqui do teu transferidor, marca aqui certo no 0, aí inclina, e depois pega aqui e já inclina aqui na direção do 13 graus. E vai indo até onde tu encontrar aqui o número 13, que tá mais aproximadamente, ó, aqui tá o 10, então tu vai esticar o 13 até aqui, mais ou menos, tá? E assim tu vai fazer com os outros. Questão de número 9, tá? A questão de número 9, ele quer saber o seguinte, quem é maior, o ângulo A ou o ângulo E? Então, quando você pegar o seu transferidor e medir aqui também, você vai descobrir que tanto o ângulo E quanto o ângulo A, os dois medem 25 graus. Então, eles têm o mesmo tamanho, tá? Gente, essa é a nossa atividade, tá bom? Essa é a resolução. A partir da resolução desta atividade, você já consegue fazer a que eu vou passar para você agora lá no Eclasse. Um abraço, fica com Deus.